Hoje a gente vai conversar sobre uns poemas, muito especiais do Flávio da Silva Nunes, do livro Poemas Divergentes. Isso aí. A gente separou três aqui: Nova Curva no Caminho, Pedras e Agasalhos e, do Dormir e Acordar. A ideia é a gente mergulhar mesmo nesses sentimentos, sabe? Nessas reflexões que os versos trazem. Tem uma honestidade ali, uma coisa de mudança, de memória que, nossa, pega a gente. Pega mesmo. Olha só para começar. E nova curva no caminho, ele já solta. Mudei. Vi-me longe do cheiro de mato e emergi por ruas fuliginosas. Que pancada esse contraste inicial, né? Totalmente. E não é só uma mudança de lugar, né, do campo para a cidade. Parece que é algo mais fundo, uma transformação interna mesmo. Sim, e ele fala de um sentir que não vem dos sentidos normais, é inexplicável. Tipo, a própria percepção dele tá mudando ali, naquele cenário novo. Exato. E tem uma melancolia, né, meio escondida, mas está lá. Aquela parte, quando disse que estava tudo bem, não estava em demasia. Nossa, é quase uma confissão, assim, de que não estava tudo bem mesmo. Pois é. E a imagem de deixar uma parte de mim sobre o orvalho do caminho, isso é muito visual, né? Para falar dessa perda. Muito. E o cansaço que ele descreve, aquele vigor dos 20 e poucos anos no corpo de 40 e poucos anos. Como você lê isso? Olha, isso é bem interessante. Sugere um descompasso, né? Entre a energia que ainda existe e a realidade do corpo, ou talvez da alma, sei lá. Uma dissonância. Isso, uma dissonância. Não é só cansaço físico. E o choro ouvindo Vivaldi, ele chama de grandeza da saudade, não é fraqueza, é a imensidão da memória que vem. Nossa, lindo isso, a música destravando essa memória, né? Exatamente. A saudade vira quase uma força ali, validando o peso do que ficou para trás. Aí, indo para Pedras de Agasalhos, o foco muda um pouco, né? Vai para esse diálogo interno, pro reencontro com o menino que fui, sou e serei. Sim, essa ideia da continuidade do eu, mesmo na selva de pedras. É forte isso. É muito forte. O que essa conversa com o passado, com essa criança interior que não some, diz pra gente sobre a jornada dele. Olha, para mim sugere uma busca por raiz, por autenticidade, sabe? Mas não é um papo fácil. Não parece mesmo. Tem uma tensão ali, uma responsabilidade com essa criança, de não decepcionar, de não matar ela, mesmo admitindo que precisou ressuscitar várias vezes. Nossa, dezenas, centenas de vezes. Isso faz a gente pensar na nossa própria resiliência, né? Na força dessa nossa essência. E essa criança, mesmo sem saber direito, de alguma forma sabe que tudo ficará bem. Tem uma esperança ali, uma sabedoria quase intuitiva. É como se essa conexão fosse o porto seguro, né? Exato. A fonte de força mesmo. E, falando em vulnerabilidade, do dormir e acordar escancara isso, né? Ele conta que escreveu os 3 poemas num dia só, cada um num humor diferente. E confessa, tenho dificuldade com o que é novo, súbito, desplanejado. Sim. E a descrição da reação física. Nossa, Nossa, aquilo me pegou. Fico mudo, gaguejo, perco as palavras, às vezes começo a tremer um pouco. É uma honestidade que desarma, né? Essa paralisia diante do inesperado. Quem nunca, né? pois é. Pois é, e a causa que ele aponta para isso é muito, muito profunda. A dúvida se ele pode, se ele tem autorização de ser quem sou. Uau, Que medo básico, né? De não ser aceito como se é. exato. E se a gente junta tudo, percebe essa busca constante por validação interna, por se aceitar. E o interessante é como isso contrasta com o desapego material que ele declara. Verdade. Ele fala: sou, na verdade, desprovido do desejo de grandes riquezas, o suficiente me basta. Isso, a prioridade muda. Que minha família continue nutrida, e isso é bom. O valor está nas conexões, na simplicidade. É quase como um Manuel de Barros redescobrisse o valor do ínfimo, do sentimento pequeno, cotidiano, mas gigante por dentro. Boa conexão, é isso mesmo. Encontrar o universo nas pequenas coisas, nos sentimentos. Então, juntando os três poemas, o que fica pra gente? Pra mim, é essa jornada íntima, às vezes doída, mas tão humana, né? De sentir, mudar e tentar continuar sendo você mesmo. Concordo. É uma jornada cheia de curvas, como o título já diz.
com as saudades e as alegrias simples que a gente encontra. A forma como ele captura isso é especial demais, sem dúvida. E talvez a grande reflexão que fique é justamente essa: como a gente equilibra a memória, a saudade, com a necessidade de seguir em frente. Como a gente se dá permissão para ser quem a gente é, com tudo junto. Vulnerabilidade, força, tudo isso nesse caminho que não para de fazer curva. Uma bela reflexão mesmo para a gente fechar. Esperamos que essa conversa sobre a sensibilidade e a força desses versos tenha ressoado aí com quem está ouvindo. É isso. Até a próxima, pessoal!